Olá, hoje vamos para o estudo do livro de Sofonias. É um livro curto também, é um livro de 3 capítulos. Ele é um pouco pesadinho, né, para estudar, porque o tema dele é o dia do Senhor está próximo e como se salvar nesse dia terrível. Ele é semelhante ao livro de Joel, né? Joel falava também sobre o dia do Senhor. E Sofonias, né, que era um profeta, ele profetizou 2 séculos depois de Joel. Então já tinha passado 200 anos depois de Joel. Olha só como foi extenso o período dos profetas, né? Começou lá com Elias e foi até... E a gente está quase finalizando os profetas que era pré-exílio, né? Vamos fazer um panorama de como estava a situação política. Eu gosto sempre porque daí a gente entende o que o profeta estava dizendo naquele tempo, né? Então, como a gente viu antes, né, a Síria estava se tornando uma potência nesse tempo. Quando Sofonias profetizou, já tinha feito 100 anos que Israel tinha sido dominada pela Síria. Então já fez 100 anos que o outro reino o reino do norte já tinha sido dominado pela Síria. Então Judá estava com medo. Aí teve 2 reis nesse período aí que antecede ao rei, o rei Josias. Rei Josias foi um rei que teve um reinado de 31 anos e ele era um rei considerado fiel, né? Então Sofonias falou no período desse rei. E ele era um meio que parente distante. Sofonias era um parente distante do rei Josias, porque ele era da 4ª geração de Ezequias, que já tinha sido um rei e tal, ali de Judá. Então ele era meio que parente ali. E então a Síria já tinha dominado Israel, o reino do norte já tinha feito 100 anos que ele tinha dominado. E 77 anos antes do rei de Judá, por 57 anos, teve 2 reis antes do rei Josias, que era Manassés e Amon. Esses 2 reis eram reis infiéis antes de Josias. E como que foi a questão política desses reis? Eles fizeram um acordo com a Síria e eles pagavam tributos para a Síria não dominar eles igual fez com Israel, que eles tinham dominado Israel e o Judá ficou com medo, né, dele ser dominado também. Então esses 2 reis, por 57 anos de governo desses 2 reis, eles fizeram uma aliança e pagavam tributos à Síria. E também essa aliança não foi algo assim que beneficiou na questão religiosa. Por quê? Porque, como a gente já viu, Deus não queria que eles se associavam a outros povos, né? Que a esperança deles fosse em Deus. E pelo fato de Judá ter se associado com a Síria, o povo que vivia em Judá, o povo do Reino do Sul, né? Eles meio que entraram na questão de adorar os ídolos da Síria, na questão religiosa. Eles começaram a adorar deuses pagãos, né? Esses ídolos, esses deuses. Então eles meio que se afastaram de Deus. Daí quando teve o reinado de Josias, no seu 18º ano de reinado, ele conseguiu trazer um avivamento para Judá, né? O fogo, em alguma parte do livro vai falar o fogo do avivamento, que foi acredita-se que foi através das profecias de Sofonias, que Sofonias estava falando sobre o dia do Senhor, e ele não se refere somente ao dia do Senhor do juízo final do Apocalipse. Ele estava se referindo ao dia do Senhor que era próximo, que era o dia onde que a Babilônia iria atacar eles, eles iam, entre aspas, ser julgados, ia ser dominado pela Babilônia. Mas também ele falava sobre o dia do Senhor no Apocalipse, lá em Apocalipse, que é o dia que virá para nós. Então esse livro, ele trata desses 2 dias, né? Hoje para nós, ele é um livro muito bom para nós, como igreja, como cristãos, sobre isso, né? Porque a gente tem que entender que se a gente não estiver sob o julgamento de Deus, sobre Deus, se Deus não estiver sobre nós vamos cair nesse dia de julgamento.
Porque é assim como aconteceu com Judá, eles caíram sobre a Babilônia, porque eles não estavam 100% firmados no Senhor. E assim será com nós no dia do julgamento, lá de Apocalipse, quando vai acontecer com nós na segunda vinda de Jesus. Quem não estiver firmado no Senhor irá cair nesse dia de julgamento. Então, é um livro com 3 capítulos, é um livro bem curto, e ele começa com as mais terríveis ameaças da ira divina em toda a Babilônia, Então, em toda em toda a Bíblia, e anunciando que Deus destruiria todo mundo e de maneira mais severa do que fez no dilúvio. Porém, para equilibrar, o livro termina com algumas das mais maravilhosas promessas de restauração futura de Israel e do povo de Deus, do povo de Deus, o povo do Senhor. E isso é para nós. Todos os profetas, sempre eles trazem a ira de Deus, mas eles trazem o equilíbrio, o alento para nós, que se nós estivermos dentro das promessas do Senhor, nós teremos restauração, É algo que é cotidiano no nosso meio. Nós temos restauração e a nossa restauração é no Senhor. Então ali eles estavam pagando tributos para a Síria, e depois que passar, a gente está quase no finalzinho ali, onde eles vão ser dominados pela Babilônia, e daí passa alguns anos, a Síria é dominada pela Babilônia. Então daí já não vale de nada eles estar com esse medo, porque daí quem vai dominar eles vai ser a Babilônia, que a gente leu no livro de Abacuque, viu que viria a ira sobre eles através da Babilônia. Então, o rei Josias fez essa reforma através dessa mensagem do profeta Sofonias, que o povo tinha que se arrepender, que o povo tinha que voltar ao Senhor, ser firmados no Senhor. E o cumprimento desse dia, que nem eu falei, do dia do Senhor era tanto com Nabucodonosor na Babilônia, quanto no juízo final de Apocalipse. Uma das lições mais importantes de Sofonias é que o julgamento de Deus, apesar de amargo, é uma obra absolutamente indispensável no seu plano eterno, pois somente depois do julgamento é que a justiça prevalecerá. Então veio o julgamento para o povo de Judá, depois ele iria vir com a Babilônia. Isso está descrito aqui no livro de Sofonias. Mas somente depois do julgamento que a justiça prevalecerá. Então aqui o povo estava entendendo, no dia do Senhor é importante, é necessário ter esse dia onde os remanescentes, as pessoas que são fiéis no Senhor, serão restauradas, serão refeitos, E aqui para nós é a nossa alegria de quando Jesus vir buscar a sua noiva, que nós somos fiéis à sua aliança, nós estaremos com ele na eternidade, E ali para Judá tinha muitos que ficariam, por quê? Porque eles estavam tendo prática de povos pagãos, povos que não se prostravam diante do Senhor. A divisão do livro, como é um livro curto, a divisão dele é bem tranquila. A primeira parte do livro é do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 8. Diz assim, do capítulo 1, versículo 1 e 3, fala o juízo sobre toda a terra, que encara-se que é o juízo sobre nós, sobre toda criatura, o juízo de Deus sobre nós. Aí do capítulo 1, versículo 4 até o capítulo 2, versículo 3, é o juízo sobre as nações, sobre a nação de Judá, que é o juízo de Deus sobre a nação de Judá, sobre eles mesmos. Aí do capítulo 2, versículo 4 ao versículo 15, fala o juízo sobre as nações vizinhas, que fala ali, fala até o reino, o povo do sul, cadê? As nações vizinhas. Eu não lembro aqui onde está escrito, que fala que é o julgamento sobre as nações vizinhas que irá acontecer, do capítulo 2, versículo 4 ao 15. Aí do capítulo 3, do versículo 1 ao 7, o juízo sobre Jerusalém. Aí no capítulo 3, versículo 8, o juízo sobre toda a terra, novamente o juízo sobre toda a terra.
Aí do capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 13, promessa de conversão dos remanescentes, né? Os remanescentes, aqueles que ficaram, aqueles que foram fiel à aliança do Senhor. Daí do capítulo 3, do 14, versículo 14 ao 20, a promessa de restauração aos remanescentes, né? Aquelas pessoas que são firmadas no Senhor, né? Verão a glória de Deus e terão a salvação, a restauração diante dele. Então é isso que esse livro quer falar, sobre o dia do Senhor, como se salvar nesse dia terrível, que é sendo fiel à lei do Senhor, sendo fiel ao que Ele quer para nós. Eu encaro esses livros de profetas, pode ver que hoje a gente não estudou muito específico sobre o livro em si, porque ele fala, né, sobre a justiça de Deus, sobre o dia do Senhor, sobre estarmos com Ele na glória, né, na eternidade, os remanescentes, aqueles que se mantêm fiel até o fim. Porque ele é uma junção de quase todos os outros profetas que a gente viu, né? Que ele fala sobre isso, sobre que o Senhor julgará, né? O Senhor trará juízo para quem não for fiel à sua aliança. Mas o Senhor dá a promessa, né? O Senhor dá a promessa para nós de restauração, né? Uma promessa de se formos fiéis, estaremos com Ele. E eu, quando eu estava estudando, isso aqui não está no estudo, mas eu acho assim que isso se converteu com Jesus, né? Tudo é apontado para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. E esses profetas, eles falam sobre o dia de juízo, falam sobre a justiça de Deus, sobre vivermos a justiça de Deus. Fala sobre aqueles que buscam o Senhor face a face, né? Aqueles que perseveram, estão face a face do Senhor. Esses sim passarão pelo dia do juízo, pelo dia do Senhor. Esses sim verão a glória de Deus no dia do Senhor. E é tão forte para nós, por esses dias que a gente tem vivido, que a gente vê tantas coisas ruins, que a gente sabe que está se aproximando do fim. Não quer dizer, até no estudo fala, talvez o fim não seja um dia de 24 horas, ou seja grande, a gente não sabe o que será o fim, né? O dia do fim. A gente não sabe quando será o fim, mas a gente sabe que está se aproximando do fim, está se apontando para o fim. Mas aqueles que buscam o Senhor, buscam a face do Senhor, esses sim passarão vitoriosos pelo dia do Senhor, porque eles estarão com Ele na eternidade. Então é muito forte esses livros, né? Às vezes a gente não lê porque são mais difíceis de entender, só que ele é glorioso, né? É pesado, às vezes tem coisas pesadas para nós, né? Mas é bom a gente ver essas coisas pesadas, porque através dessa palavra pesada que Sofonias falou sobre o dia do Senhor, houve a renovação de Judá, né? Através do rei Josias. O povo começou com o avivamento, né? O avivamento de Deus. E é isso que a gente tem que buscar hoje. Eu amei esse livro por causa disso. A gente deve sim buscar pelo avivamento de Deus. A gente deve sim proclamar pelo avivamento de Deus. E assim seremos os remanescentes, estaremos com Ele no dia do Senhor. Daí olha a pergunta, algo assim para refletir no aprofundamento do estudo. À medida que você lê a acusação do povo, pense nas formas como as pessoas de hoje praticam as mesmas atitudes em relação a Deus, né? À medida que você lê a acusação do povo, pense nas mesmas formas como as pessoas de hoje praticam essas mesmas atitudes em relação a Deus. Aquilo que estava acontecendo naquele tempo com Judá é semelhante ao que acontece hoje com nós, né? Então, é tão bom a gente entender, a gente saber que os que praticam a justiça, promovem a paz de Deus e buscam estar face a face com Ele, vão estar face a face com Ele. Então é maravilhoso esse livro, tem um ótimo estudo, leia ele, é maravilhoso. Busque ao Senhor assim, Senhor, o que você quer falar comigo através dessa palavra? O Senhor sempre vai estar nos direcionando, né? Vou estar enviando também o estudo, a folhinha para você ler, tá mais especificado as coisas, mas é maravilhoso. Deus abençoe.